falamos dos resistores e quais são as falhas que a gente encontra nesses resistores, né? Quais são as falhas que a gente vai encontrar nos resistores aí, né? Resistor, ele tem a seguinte característica, né, de falha. Anotem aí, que é importante vocês anotarem, né? O resistor, ele abre, então ele tem um valor de 1K, ele vai abrir, né? Ele é um roladozinho de fio por dentro dele, então ele pode abrir, né? O resistor pode alterar o seu valor para cima. Ele é de 1K e alterou a propriedade ohmica dele para 2, para 4K, para 7K, ou seja, aumentou essa resistência dele. Resistor nunca entra em curto, tá, pessoal? A faculdade que eu fiz, o curso técnico que eu fiz, os livros que eu estudei, resistor não entra em curto, tá? Então ele abre ou altera o seu valor para cima, né? Espero aí que tenha ficado claro aí. E o resistor é responsável aí justamente por deixar que o aparelho não ligue, né? Então o resistor sim é muito importante. Então é importantíssimo a gente estar trabalhando, entendendo os resistores, né? Vou ensinar uma maneira bem bacana para vocês aqui, como vocês identificam um resistor na placa, como vocês vão medir esse resistor na placa, né? Então isso aí é importante da gente estar trabalhando, né? Deixa eu pegar aqui, ver se eu acho um layout board. Vamos ver aqui, achamos, ótimo. Vamos usar outra ferramenta aqui. Vamos usar a DZK. Beleza. Vamos usar a DZK. Aí, DZK aparente aqui, a gente está com... Deixa eu ligar isso aqui. A gente está com A20, né? Deixa a gente localizar no conector. Aqui a gente tem o layout da placa. Vamos pegar aqui, placa superior, placa inferior. Ótimo, vamos procurar o conector da bateria. Aqui, beleza. Conector da bateria, nós temos aqui alguns resistores, ó. R5001 e R5002. Nós temos aí esses resistores aqui. Um monte de resistor aqui. Vou passar lá para a câmera para a gente, microscópio aqui, para que a gente consiga aí enxergar de boa. Vamos ver aqui, tá? E vamos justamente pesquisar aqueles resistores lá, através do layout board, ó. O conector da bateria está aqui, e aqui nós temos os resistores, ó. Aqui nós temos os resistores. O R5001 é esse de baixo. Deixa eu chegar mais para cá, para que vocês vejam. Então, o R5001 é este cara aqui, tá? E quando a gente não tem esquema, né? Como é que a gente faz para descobrir aí se um resistor desse... Se é um resistor, né? Às vezes muitos alunos têm dúvida, né? Professor, como é que a gente localiza aí um resistor na placa, né? Então eu vou mostrar para vocês uma maneira simples que a gente usa aqui para estar localizando resistores na placa, né? Lógico, quanto mais você trabalha, você vai entender, você vai verificar a coloração dele, então você vai conseguir aí, num tempo, se familiarizar e achar com mais facilidade aí os resistores. Mas para quem está começando agora, né, quiser localizar um componente, né, a gente vai procurar sempre esses componentes mais escuros, né? Ele é brilhosinho aqui na ponta. E o que a gente vai fazer? A gente vai virar ele ao contrário, ó. Essa parte assim, a gente vai inclinar ele, tá, no microscópio, e vamos procurar a barriguinha dele por baixo, ó. Se ele for branco, vocês conseguem enxergar aí. Se ele tiver a lateral branca, ó, a lateral branca, a lateral branca, a lateral branca são resistores. Então somente isso, é só inclinar a placa e você vai identificar se é resistor ou não. Por exemplo, estou em dúvida se esse cara aqui é um resistor. Aí você vai inclinar ele, ó. Você vai inclinar ele, inclina ele um pouquinho. Vamos ajustar o foco aqui. Aqui a gente já consegue enxergar a barriguinha dele.
Esse cara aqui é um resistor, né? Pode nos confundir, né? Esse cara aqui é um resistor, aí você vai olhar, não tem nada, barriguinha branca nele, então ele não é. Ó, esse cara aqui tem a lateralzinha branca, então ele é um resistor. Então a gente consegue aí identificar um resistor somente com essa maneira, a gente já consegue fazer, né? Vamos lá. Então, para a gente localizar o resistor, a gente faz isso, né? E como que a gente mede um resistor na placa, né? Então é importante aí da gente estar medindo o resistor na placa, tá? Então é importante aí a gente estar medindo o resistor na placa. E simplesmente a gente vai colocar o nosso multímetro, por exemplo, na escala de ohms. A gente vai setar o nosso multímetro aí na escala de ohms. Tá aqui, ó, ferradurazinha de cavalo, vocês estão vendo aí em cima aí do lado direito superior de vocês aí. Vocês podem ver aí, tá aí um multímetro na escala de ohms, né? Ponta preta, ponta vermelha, multímetro não tem, resistor não tem lado, pode se medir de qualquer lado dele aqui. A gente vai diretamente no componente e vamos medir e vai aparecer o valor pra gente lá, ó. É um resistor de 1.19, ou seja, deve ser 1.20K. Sempre se atentem lá a letrinha na lateral do multímetro. Então é um resistor de 1.2 mais ou menos, né? 1.2K. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos verificar esse cara aqui. É um resistor de 33 ohms. Com certeza, se nós colocarmos esse resistor na escala de BIP, de continuidade, se nós colocarmos o multímetro na escala de continuidade, esse resistor aqui vai bipar, né? Vocês vão escutar o aviso sonoro, porém o resistor está bom, né? Tem que estar esse valor. Ah, mas como é que eu sei que justamente ele tem que ter esse valor? Aí eu tenho que buscar o esquema dele, né? Tem que buscar o esquema dele, mas Samsung não fornece esquema. Sim, o Samsung não fornece esquema, mas nos fornece um Electrical Part List, né? Que tem lá a discriminação, o código de Electrical Part List. A gente vai devagar medindo e aprendendo aí a medir, né? Capacitor, existem capacitores branquinhos aqui, ó, que são capacitores de blocos de radiofrequência, esses mais amarronzados aqui, né? Então, capacitor, a gente pode colocar o nosso multímetro na escala de continuidade, né? A única coisa que a gente vai fazer é verificar se o capacitor está em curto ou não, né? A gente vai testar aqui um terminal ou outro, terminal ou outro. Esse terminal bipa porque ele está conectado à terra. Esse outro terminal não bipa porque ele está ligado na linha de alimentação, numa linha de dados, etc, né? Capacitor é característico, não pode bipar dos dois lados, né? Se bipar dos dois lados, ou a linha de baixa resistência, ou aí possivelmente nós temos aí um curto-circuito, né? Então, não bipa, bipou de um lado, não bipou, bipou de um lado, não bipou, e a gente vai encontrar capacitores que não bipam. Ó, aqui nós temos capacitor, aqui não vai bipar nenhum dos dois lados. E aí, esse capacitor tá bom, tá ruim, né? Tá aberto. Por que aconteceu isso? Ó, não bipou nenhum dos dois lados, ó. Não bipou aqui, não bipou aqui, né? Aí a gente vai entrar também na disposição dos capacitores, né? Então a gente vai pegar aqui agora, a gente vai entrar aí na disposição dos capacitores. Vou colocar para vocês aqui os capacitores. Então vamos lá, os capacitores. Aqui eu vou zerar aqui. Pronto, abrimos aí, vamos ver se ele vai restabelecer para vocês. Acho que apareceu aí para vocês já, né? E nós temos aí o capacitor. Temos aí o capacitor de polo 1, de polo 2. Nós temos o setor dele na placa, o capacitor que ele é, a capacitância dele. Qual é a função do capacitor? A gente aprendeu lá a função dos resistores, agora tem a função do capacitor. É armazenar carga, né, como se fosse em uma caixa d'água. E a unidade de medida aqui dele é em Faraday. Essa aqui é microfarad. Por que micro, né? Que a gente está usando em microeletrônica, a gente está usando em dispositivos relativamente pequenos, então ele tem que ser um valor muito pequeno, né? Esse farad é a capacidade de armazenamento, como se fosse o tempo que ele vai manter aquela carga, aquela tensão que está
ele está guardando. Tá, ok, pessoal? Nós temos aqui como os resistores, a tolerância. Então, 20% para mais, 20% para menos. Aqui nós temos a operação, a tensão de operação deste capacitor. Não significa, por exemplo, se a gente tiver uma linha aqui em cima, não significa que essa linha é de 6,3 volts. Não é isso, não é isso que a gente quer dizer. Significa aí que é a tensão de operação máxima que esse capacitor suporta. Então, se a gente tiver uma linha e nessa linha passa 3 volts, esse capacitor vai suportar porque ele é até 6,3 volts. Então, nunca basear por esse valor aqui, porque esse valor aqui é a tensão de operação do capacitor, o máximo que ele suporta. Tá? Aqui nós temos X5R, que é o encapsulamento do capacitor, né? E aqui nós temos aqui o dimensionamento do capacitor. E embaixo nós temos o setor que esse capacitor se encontra, né? Ele tem essa característica marrom, ele tem esta simbologia aqui, a gente vai encontrar sim nos esquemas, tá? Com esses dois terminaizinhos aqui, então, dessa maneira que a gente vai encontrar nos esquemas. E a gente vai encontrar ele como acoplamento ou desacoplamento. Deixa eu abrir um esquema aqui para facilitar para a gente. Tá? Pronto. Ele vai nos apresentar dessa maneira aqui. Um terminal ligado ao terra, o outro terminal ligado ao sinal, a linha, tá? Para esse cara aqui, para essa configuração, quando a gente tem um capacitor que um dos seus terminais é ligado ao terra e o outro terminal ligado à linha, à malha, né? A gente chama esses capacitores de capacitores de desacoplamento. Desacoplamento. Um capacitor de desacoplamento. Todo capacitor que está aqui em paralelo ao terra, a gente tem o terra aqui, né? Ele está para fazer o que? Filtragem, ruído, né? Então ele serve aí também para fazer ruído, para armazenar carga, estabilizar a linha. Então, para esses caras em que a gente tem um capacitor, um lado dele ligado ao terra e o outro lado dele ligado ao sinal, chamamos eles de capacitores de desacoplamento. Capacitores de desacoplamento. Onde é que a gente encontra esses capacitores de desacoplamento? Em toda a placa. Em maioria de quase todos os setores da placa a gente vai encontrar esses capacitores de desacoplamento. Diferente dos capacitores de acoplamento, né? Que a gente vai encontrar esses capacitores de acoplamento, que são capacitores em série. Olha aqui, ó, onde nós temos o capacitor de acoplamento. Esse carinha aqui, ó, que tanto o dipolo 1 e o dipolo 2 deles estão ligados dentro da mesma linha, né? Sempre a gente vai achar esses capacitores de acoplamento. Para esses caras aqui a gente dá o nome de capacitores de acoplamento, ou capacitor acoplado também. Capacitor desacoplado é o outro, esse aqui é capacitor acoplado, né? Eu posso chamar de desacoplamento, esse carinha aqui, tá? Todo, sim, Leonardo, todo circuito integrado, não de acoplamento, não é todo circuito integrado vai precisar de capacitor de desacoplamento na entrada e na saída, né? Justamente para filtrar ruído, interferência, impedância. Por isso que a gente não deve arrancar capacitor e deixar sem, né? Porque naquela malha, toda malha, ela tem uma impedância. Ela tem uma... O que é uma impedância? Impedância é a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, em todo circuito integrado, a gente vai ter capacitores de desacoplamento. Quando a gente pega um CI, a gente acha um CI aqui, o Leonardo falou ali, bacana, boa interação do Leonardo aí. Vamos pegar um circuito integrado qualquer aqui. Filtros.
Vamos pegar aqui um circuito integrado desse qualquer. Aqui, ótimo. Achamos um aqui. Vamos trabalhar, vamos pegar... Eu quero pegar o mais simples aqui para que vocês tenham noção. Vou procurar aqui um LDO. E tem um CI. Aqui a gente tem um CI, que é um CI de backlight. Tá? E vamos procurar. Aqui a gente tem o VIN, que é a entrada. Ó, VIN. E o VIN é tensão de entrada, né? V de volts, e IN de input, de entrada. Então, a entrada desse CI, como o Leonardo falou, né, que todo capacitor de desacoplamento vai estar lá na entrada e na saída, né? Então a gente tem aqui, ó, tá ligado ao terra, o capacitor, tá na entrada do CI, ó, vem pra cá, no switch, ó, aqui também tem, ó, veinho, aqui, ó, mais um outro capacitor aqui, ó, ligado em VIN. Esses capacitores aqui são capacitores de desacoplamento, estão ligados aí em paralelo à terra, na tensão, na linha de entrada aí desse circuito integrado, né? E na saída, onde é que está a saída desse cara lá? Vamos procurar lá onde é que está a saída dele. Vamos procurar onde é que está a saída dele ali. Então nós temos a saída dele, o circuito backlight. Saberíamos dizer onde é que está a saída do circuito backlight? E aí, pessoal, saída do backlight. Acho que isso aqui é o backlight mesmo. Eles estão aqui, ó. Esse capacitor aqui, este capacitor aqui. Correto? Então, todo circuito integrado realmente precisa, por conta aí da impedância, por conta da oposição de passagem de corrente elétrica, por conta da filtragem, da estabilização da linha, né? A linha tem que estar bem estável na alimentação. Quando entra essa alimentação aqui, essa linha tem que estar estável, não pode ter ruído aqui. Então, o capacitor ele faz justamente o desacoplamento, é isso, ele faz a filtragem daquela linha, evitando que chegue aqui, bacana. Aqui acho que fica mais claro ainda, porque tem pouco capacitor, dá pra gente visualizar da maneira legal o LDO. A gente tem aí a entrada, aí, e a gente tem a saída desse LDO. Então nós temos o capacitor de desacoplamento, ó, tá ligado à terra, desacoplamento, né? Então ele está fazendo a função que é de filtragem. Você imagina que a gente tem uma linha e a gente tem os capacitores aqui nessa linha. Temos capacitores aqui nessa linha. E por essa linha passa não só a tensão de 4 volts, mas passa também um monte de ruído, né? Interferência eletromagnética. E a intenção é que chegue na entrada do CI uma tensão mais estável possível. Então esses capacitores aqui estão agindo como filtro, como estabilizador, né? Então isso aí é muito importante que a gente consiga aí enxergar, né? Que esses capacitores de desacoplamento, eles são o vilão do celular. Curto é neles, né? Geralmente aí a gente vai encontrando curto nesses capacitores de desacoplamento, tá? Então sempre vai ter na entrada e na saída do circuito integrado, tá? Por conta da impedância. Então a gente não deve remover um componente e deixar sem, porque atrapalha aí a impedância da linha, né? Então nós vamos ter aqui, ó, capacitor na entrada, IN, e capacitor na saída, para manter o que? Estável essa tensão de 2.8 volts, para manter chegando aqui uma tensão de 4.2 volts, o valor dessa malha aqui. Então é importantíssimo a gente estar mantendo esses capacitores de desacoplamento. Vai encontrar em toda a placa tem esses capacitores de desacoplamento. Já os capacitores de acoplamento, né, que são os capacitores em série, a gente vai encontrar ele em setores peculiares. São setores que vai ter o quê? Todo capacitor de acoplamento, o que ele vai fazer?
a gente tem o capacitor que está em série com a malha, ele vai deixar passar a tensão alternada nele, porém ele vai bloquear qualquer tensão contínua, ele bloqueia, não deixa passar a contínua para o outro lado. Então a função aí, o Leonardo está falando aí que o CI funciona sem ruído, sim, é isso mesmo, quanto menos ruído tiver, mais preciso ele tem. Quanto mais ruído tiver, pode aí fadigar o componente. Então o capacitor de acoplamento é que trabalha com frequência, tensão alternada, né? Ele deixa passar a tensão alternada e bloqueia a tensão contínua. E a gente vai encontrar onde? Em blocos de radiofrequência, em partes de áudio, né? A gente vai encontrar esses capacitores de acoplamento, tá? Então a gente vai encontrar em blocos de radiofrequência, é muito característico a gente encontrar em blocos de radiofrequência, né? Capacitores aqui, ó, temos um capacitor de acoplamento aqui, outro capacitor de acoplamento aqui, e ele vai fazer o que? Ele vai deixar passar a tensão alternada e vai bloquear qualquer ruído de tensão contínua aqui. Então a função do capacitor de acoplamento é essa, né? Como se fosse uma ponte, deixar só a tensão alternada passar e a tensão contínua ele bloqueia, né? Então ele vai bloquear essa tensão contínua aí. E como é que a gente faz para testar esses benditos capacitores de acoplamento, né? Que é o terror. Capacitor de desacoplamento é fácil, né? Um lado vai bipar, vai dar continuidade ao terra, o outro lado, quando a gente aprender lá valor de referência, a gente vai ver o valor de referência, a gente vai ter um valor de referência aqui nessa malha, e no outro vai ter um valor de referência que tende a GND, coisa desse tipo aqui. A gente vai aprender a medir dessa maneira, né? Que é muito mais eficaz, muito mais prático a gente fazer essa medição. Tá? Então a gente vai ter um valor de referência correspondente ao circuito integrado que está nessa malha aqui, tá? Então a gente vai ter valor de referência aqui, isso a gente vai ensinar para vocês. Mas geralmente as pessoas medem aqui, um lado vai bipar, o outro lado não vai bipar, mas tá. E agora esse capacitor aqui, aquele ali eu sei, Vinícius, que um lado bipa e o outro lado bipa. E como é que a gente faz aí para testar esses capacitores de acoplamento, que é esse cara aqui? Como é que a gente faz para testar esse cara aqui, que são esses capacitores de acoplamento, né? Simplesmente a gente vai colocar o multímetro na escala de ohms, e vamos medir a resistência entre esse terminal aqui e esse terminal aqui. Sempre vai ter que ter uma alta resistência acima, né? Aqui a resistência R, vou botar aqui R, não, R vai ter que ser maior do que 1 mega ohms. Então vou medir entre esse terminal aqui e esse terminal aqui. Essa medida vai ter que estar acima de 1 mega ohm, 1 milhão de ohms. Então isso, esse capacitor tá bom, né? Se eu não consigo medir, eu vou ter que procurar um outro multímetro que meça valores acima de 20 mega, porque vai depender do multímetro aí, e eu vou ter que achar uma resistência entre esses terminais. Se eu não achar resistência nenhuma, nosso multímetro continuar apresentando OL, significa que esse capacitor abriu. Por quê? Uma das falhas características do capacitor com defeito é que ele possa abrir, ele possa ocasionar curto-circuito, um curto nele, né? Então o capacitor, quando dá defeito, ele abre, ele fecha curto ou tem fuga. Então é importante a gente estar aí anotando. Como o resistor só abre e altera o valor para cima, os capacitores, tanto de acoplamento ou desacoplamento, né, eles vão estar com fuga, curto ou abre. Tá? Então é importantíssimo aí vocês estarem ligados aí, né? E na condução reversa aí a gente vai medir, né? Quais setores geralmente têm linhas de baixa resistência? Júnior Costa. Setores de baixa resistência, linhas de alimentação de processador, book, geralmente os books aí, GPU, também são linhas de baixa resistência, meu amigo. Até que valor pode considerar um capacitor de baixa resistência? Não é capacitor não, mas a malha de baixa resistência. A malha a gente vai estar em torno aí de 5 ohms, 10 ohms, 15, 20 ohms aí, né? Eu pego uma placa de comparação. Baixa resistência até 75 ohms. Não é assim, não é bem assim não. Vinícius, podemos fazer essas medições na placa sem alteração?
Podemos fazer a medição, sim, né? De resistores acima de 100K já dá problema, que ele começa a pegar valores do lado lá. Então, sempre pega uma placa de comparação, uma placa boa, e faça a medição sem ter a necessidade de remover o resistor para poder medir fora, tá? O certo seria a gente medir essa placa fora aí. E geralmente tem linhas de baixa resistência. Malha para ser de baixa resistência, quando trabalha abaixo de 1 volt, quanto menor a tensão, não é isso? Maior a corrente circulante, Lucas Gabriel. Maior a corrente no circuito, né? Quem vai nos dizer isso é o esquemático, né? Acho que é até interessante a gente estar mostrando aqui para vocês aqui, ó. É uma dúvida comum de vocês, a gente pode estar localizando aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver um esquema aqui. Acho que aqui eu consigo ver um esquema. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Vou mudar aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. ZXW, né? Não é aqui. Eu quero a Wuxing. Foi mal, pessoal. Vamos ver aqui a Wuxing. Missão de Guangdong e Wuxing. Pronto. Sempre esqueço de retransmitir lá. Vamos procurar aqui se a gente acha o esquema. Samsung, iPhone. Vamos pegar o iPhone 6 aqui, por exemplo, e vamos Schematic versão English. Ótimo. Então vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar o PMIC. Vamos chegar no PMIC aqui. Então a gente vai olhar para o esquema e aqui a gente tem, quanto maior a corrente, quanto menor a tensão de 0,9 volts, maior a corrente no circuito. Então provavelmente essa aqui é uma linha, uma baixa resistência. Por quê? Ela demanda muita corrente, né? Olha quantos amperes essa linha aqui de CPU fornece, ó. Vocês conseguem enxergar aí. Vocês conseguem enxergar. 7,6 ampere. Vocês conseguem visualizar aí, ó. 7,6 ampere. E quantos volts? De 700, ou seja, 0,7 volts até 1 volt essa malha. Olha que loucura, né? Quanto mais baixa a tensão, possivelmente aí é uma linha de baixa resistência, né? Quanto menor a tensão, maior a corrente, é proporcional, né? E consequentemente essa linha aí vai bipar para vocês, tá? Então, importantíssimo a gente estar verificando aí, ó. Lateral aqui está escrito aí que é uma linha que consome aí 7,6 ampere. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa medição aí, que é interessante aí, né? Na aula de medição aí, a gente pega firme aí e mata essa dúvida com relação à medição, né? Estou só verificando aqui agora que eu vi que eu não consigo marcar com a caneta ali o PDF ali, não está aparecendo, só está aparecendo o PDF, mas a ferramenta que eu estou utilizando aqui, ela não está ativa para desenhar em cima das outras arquiteturas ali. Mas então o que vocês podem ver aí, ó, essas são linhas de baixa resistência, né? Capacitores sempre devem ser medidos com a placa alimentada? Não, né? A gente faz o protocolo diagnóstico, o Eberson, de trabalhar com a placa desenergizada, tá? A gente mede antes com a placa desenergizada, a gente só tem que saber se esse capacitor é de desacoplamento, ou seja, se um dos terminais dele já é ligado ao terra, para não confundir a gente, né? Um lado bipa, outro lado não bipa. Aí quando aquele que não bipa dos dois lados, possivelmente ele é um capacitor de acoplamento. Aí eu vou medir entre seus terminais. Se tiver uma alta resistência, esse capacitor tá bom, tá? Do acoplamento. O desacoplamento ele vai bipar de um lado, do outro lado não vai bipar. Vai ter casos, como os colegas acima aí, o Júnior falou e tudo, são linhas de baixa resistência. E essa linha de baixa resistência aí vai bipar dos dois lados do capacitor e o capacitor não está com defeito. Então é um erro corriqueiro nosso aí de estar
Tem 10 capacitores na linha bipando, eu tiro ele e ele não bipa, continua curto. Na verdade, não é curto, né? Por se tratar justamente de uma linha de baixa resistência. Então a gente coloca o multímetro na escala de ohms aí e vai medir.